Prepare-se para mergulhar em uma jornada, onde o destino decide intervir no momento mais vulnerável de uma mulher. Esta é uma obra de ficção que nos lembra como os fios da vida podem se entrelaçar de formas que desafiam a lógica, unindo mundos distantes sob o peso de uma promessa esquecida e o calor de um novo começo. A chuva fustigava as vidraças do apartamento de Isadora com uma violência que parecia querer atravessar o vidro. O som era como o rufar de tambores de uma guerra iminente, um ritmo frenético que acompanhava o suor frio descendo por sua têmpora. Ela estava sozinha. O silêncio do imóvel, decorado com o bom gosto de quem conquistou o conforto, com o suor de um trabalho honesto na área de curadoria de arte, era agora seu maior inimigo. Isadora não era uma mulher de luxos ostensivos, mas possuía a dignidade de quem nunca precisou de atalhos. Aos 32 anos, ela encarava o maior desafio de sua existência sem uma mão para segurar. Uma contração visceral, como se uma garra de aço estivesse apertando suas entranhas, a fez dobrar os joelhos. O ar escapou de seus pulmões, deixando apenas um rastro de dor aguda que subia pela espinha. Ela buscou apoio na bancada de mármore da cozinha, as pontas dos dedos ficando brancas pela força da pressão. O cheiro de lavanda do aromatizador de ambientes parecia agora sufocante, misturando-se ao odor metálico do medo que começava a brotar. Isadora respirou fundo, tentando manter o controle que sempre foi sua marca registrada. Ela não era vítima de sua história, era a protagonista. O pai da criança era uma página virada, um erro cometido em um momento de carência que ela decidira assumir com a força de uma leoa. No entanto, naquele instante, a solidão pesava mais que o ventre proeminente. Ela pegou o celular, a tela refletindo o reflexo de seus olhos castanhos, agora nublados pela agonia. A bolsa havia rompido há poucos minutos, e o líquido morno que escorria por suas pernas era o sinal inequívoco de que a vida tinha pressa. Com movimentos calculados, ela chamou um serviço de transporte. Cada segundo de espera parecia uma eternidade, onde o relógio na parede tic-taqueava como uma bomba. O percurso até o hospital foi um borrão de luzes da cidade, borradas pela água no para-brisa. O motorista, um homem de poucas palavras, mantinha o rádio em uma frequência de música clássica, que soava irônica diante do caos interno de Isadora. Ela cravava as unhas no estofado de couro sintético, o maxilar tão travado que os dentes chegavam a latejar. Ao chegar na recepção da maternidade, a claridade branca e o cheiro pungente de antisséptico a atingiram como um soco. Ela cambaleou, o corpo pedindo trégua, enquanto uma enfermeira corria com uma cadeira de rodas. Preciso avisar. A voz de Isadora era um sussurro rouco, uma vibração que arranhava a garganta seca. Ela entregou o documento e o plano de saúde. A recepcionista, com movimentos mecânicos e olhos cansados, processava os dados. Isadora não percebeu, na névoa da dor, que seu cadastro no sistema do hospital ainda guardava uma informação de 3 anos atrás, da época em que ela prestara consultoria exclusiva para a holding da família Valente. Naquela ocasião, por uma questão de segurança de protocolo corporativo em um evento internacional, ela havia sido listada sob a responsabilidade direta do CEO da empresa, um homem cuja presença era como um bloco de granito, frio, sólido e impenetrável. Enquanto era levada para a sala de pré-parto, o sistema do hospital disparava automaticamente uma notificação de emergência para o contato registrado. A quilômetros dali, em uma cobertura que cheirava a uísque caro e livros antigos, Gabriel Valente sentiu o celular vibrar contra a superfície de madeira da mesa de escritório. Ele não costumava atender chamadas após as 10 da noite, mas o código do hospital brilhou na tela como um alerta de incêndio. Gabriel era um homem de 38 anos, com ombros largos que pareciam carregar o peso de um império. Seus olhos eram de um azul glacial, mas escondiam um vulcão de responsabilidade que poucos ousavam desafiar. Ao ler a mensagem que indicava a entrada de Isadora em trabalho de parto crítico, seu coração, habituado ao ritmo constante dos negócios, falhou uma batida. Ele não a via há anos. A lembrança de Isadora era uma cor vibrante em meio ao seu mundo cinzento de números.
Ela era a única que não baixava a cabeça diante de sua autoridade, respondendo aos seus comandos com uma doçura firme que o desarmava. Sem pensar, sem ponderar sobre a lógica daquela situação, ele pegou a chave do carro. O motor do esportivo rugiu na garagem subterrânea, ecoando como uma fera despertada. Ele dirigiu pela cidade como se estivesse em uma missão de resgate, as mãos apertando o volante com tanta força que o couro rangia. No hospital, Isadora estava no epicentro do seu próprio martírio. As luzes do teto pareciam girar. Ela sentia a pressão no quadril como se seus ossos estivessem sendo alargados por mãos invisíveis. O ambiente era um contraste de sons, o bip constante dos monitores cardíacos e os gritos contidos de outras mulheres nas salas vizinhas. Ela se sentia à deriva em um oceano de dor, até que a porta da sala de triagem se abriu com um estrondo controlado. Gabriel entrou no recinto exalando um magnetismo que parecia alterar a pressão atmosférica do local. Ele ainda vestia o terno escuro, a gravata levemente afrouxada, o cabelo desalinhado pelo vento. Quando seus olhos encontraram os de Isadora, o tempo parou. O ar espesso entre eles, carregado de um passado nunca resolvido e de uma tensão presente, tornou-se quase palpável. Ele se aproximou da maca, ignorando os protestos da equipe médica que tentava entender quem era aquele homem com aura de comando. Isadora. A voz dele saiu baixa, vibrando como um trovão distante, carregada de uma urgência que ela nunca tinha ouvido antes. Ela o olhou, a visão turva pelas lágrimas de esforço. O choque de vê-lo ali, o homem que ela secretamente admirava e temia em igual medida, foi maior que a própria contração que a atingiu em seguida. Ela estendeu a mão, um gesto instintivo de quem busca um porto seguro, e Gabriel a segurou. A mão dele era grande, quente e áspera, um contraste absoluto com a pele úmida e fria dela. Naquele toque, uma promessa silenciosa foi selada. Ele não sabia por que o destino o havia colocado ali, mas sabia que não sairia do lado daquela mulher até que o choro de uma nova vida preenchesse aquele vácuo de dor. A mão de Gabriel era uma âncora em meio à tempestade de sensações que ameaçava naufragar Isadora. O calor que emanava da palma dele parecia injetar uma coragem artificial em suas veias, um contraponto ao frio cortante da sala de parto. O cheiro de Gabriel, uma mistura de sândalo, chuva e o couro do carro, invadiu os sentidos dela, sobrepondo-se ao odor estéril do hospital. Era um perfume de autoridade, de quem está acostumado a resolver crises com um único olhar, mas que agora, diante da fragilidade da vida, apresentava uma fresta de vulnerabilidade. Isadora tentou falar, mas a dor subiu como uma maré alta, roubando-lhe as palavras e deixando apenas um arquejo seco. Ela fechou os olhos com força e o maxilar de Gabriel travou enquanto ele observava o sofrimento dela. Ele não era um homem de demonstrações públicas de afeto, mas o modo como ele apertou a mão dela, sem esmagar, mas transmitindo uma firmeza absoluta, dizia tudo o que o silêncio escondia. Ele se inclinou para perto, o rosto a centímetros do dela. "Eu estou aqui, Isadora. Respire comigo", ele ordenou. Mas sua voz não era a do CEO implacável das reuniões de conselho. Era uma vibração baixa, ríspida, porém carregada de uma ternura que ele mesmo desconhecia possuir. A enfermeira-chefe aproximou-se para verificar a dilatação. E Gabriel não recuou. Ele se manteve ali, como uma estátua de granito protegendo uma flor delicada em meio ao vendaval. Isadora sentia o suor escorrer por seu pescoço, a camisola de algodão grudada ao corpo. Cada fibra de seu ser focada no atrito entre a dor excruciante e a segurança que aquela presença masculina impunha. Ela se perguntava, em um lampejo de lucidez entre as ondas de contração, como ele fora parar ali. O registro de emergência de anos atrás, um detalhe burocrático que ela esquecera de atualizar, tornando-se agora o fio que os unia novamente. O médico entrou na sala, o estalido das luvas de látex ecoando como um tiro no ambiente tenso. O ritmo do coração de Isadora, monitorado pela máquina, acelerou, criando um som frenético que martelava nos ouvidos de Gabriel. Ele sentiu o pulso dela batendo forte contra seus dedos. Para Gabriel, que sempre teve o controle de impérios financeiros, aquela era a primeira vez que ele se sentia verdadeiramente impotente. Ele não podia comprar o fim daquela dor, não podia delegar aquela tarefa.
Ele só podia ser a testemunha e o suporte. Isadora, você precisa se concentrar. O bebê está pronto, disse o médico com uma voz desprovida de emoção, focada apenas na técnica. Isadora sentiu o pânico subir pela garganta. O medo de estar sozinha fora substituído pelo medo do desconhecido. Ela olhou para Gabriel, os olhos castanhos suplicando por algo que nem ela sabia nomear. Ele retribuiu o olhar com uma intensidade azul profunda. Olhos que perfuravam como navalha, mas que naquele momento ofereciam um pacto de lealdade. Ele não desviou o olhar nem por um segundo, mantendo o contato visual como se estivesse transferindo sua própria força vital para ela. A próxima contração veio como uma onda de fogo, rasgando o que restava de sua resistência. Isadora gritou, um som gutural que parecia vir do centro da terra, e Gabriel sentiu as unhas dela cravarem em sua mão, rompendo a superfície da pele. Ele não soltou. O sangue dele misturou-se ao suor dela, um batismo silencioso de dor e compromisso. O esforço era visceral, o rosto de Isadora estava vermelho, os cabelos colados na testa, a respiração vindo em golfadas curtas e desesperadas. Mais uma vez, Isadora, agora. O comando do médico foi seco. Gabriel se inclinou mais, quase sussurrando no ouvido dela, a voz vibrando como um trovão baixo. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Só mais uma vez. Faça isso por você. Faça por ele. Isadora sentiu um último surto de energia, uma explosão que parecia vir de um lugar além de sua consciência. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais luzes, nem médicos, nem o barulho da chuva lá fora. Havia apenas o toque de Gabriel e a necessidade absoluta de trazer aquela nova vida à luz. Com um esforço que pareceu durar uma eternidade, o corpo dela se contraiu em um espasmo final e libertador. O silêncio que se seguiu por alguns segundos foi a coisa mais aterrorizante que Gabriel já experimentou. Ele parou de respirar, os olhos fixos no vulto pequeno que o médico segurava. E então, o som. Um choro agudo, fino, mas carregado de uma vitalidade que preencheu cada canto daquela sala fria. O som da vida vencendo a escuridão. Gabriel sentiu um peso sair de seus ombros, um alívio tão grande que suas pernas quase fraquejaram. Isadora desabou contra os travesseiros, o peito subindo e descendo em um ritmo exausto. Lágrimas de pura exaustão e alegria escorreram por suas bochechas. O médico limpou o recém-nascido e o entregou aos braços da mãe. Era um menino, pequeno, com a pele rosada e os olhos cerrados contra a claridade nova do mundo. Isadora olhou para o filho e depois para Gabriel. O CEO, o homem que comandava milhares, estava parado ali, com a mão sangrando levemente pelos arranhões dela, observando a cena com uma expressão que Isadora nunca imaginou ver, pura e absoluta reverência. O orgulho dele, que sempre fora como um veneno, parecia ter sido neutralizado por aquele momento de verdade nua. Ele é lindo, Gabriel sussurrou, e pela primeira vez, sua voz falhou. O recém-nascido foi aninhado no peito de Isadora, e o calor daquela pequena vida parecia curar instantaneamente as feridas invisíveis deixadas pela dor do parto. O ambiente, antes carregado de uma eletricidade caótica, agora se acalmava em um silêncio reverencial, quebrado apenas pelos soluços baixos de Isadora e pelos bips rítmicos dos aparelhos, que agora soavam como uma canção de ninar metálica. Gabriel permanecia ali, imóvel, como um sentinela que acabara de atravessar um campo de batalha. Ele observava a cena, a fragilidade da mulher e a pureza do bebê, e sentia algo estranho se expandir em seu peito, uma sensação de pertencimento que não constava em nenhum de seus contratos milionários. Isadora acariciou os fios ralos de cabelo do filho com as pontas dos dedos trêmulas. A textura da pele do bebê era como seda fina, um contraste absoluto com a aspereza das mãos de Gabriel, que ainda sentia o ardor dos arranhões deixados por ela. Ele não se importava com a dor física. Na verdade, aquela marca em sua pele parecia um troféu, uma prova de que ele estivera presente em um momento onde a vida se mostrou em sua forma mais crua. Você precisa descansar, disse Gabriel, sua voz soando como um veludo ríspido, baixo o suficiente para não assustar a criança. Isadora levantou os olhos para ele. Havia uma névoa de cansaço em seu olhar,
mas também uma clareza renovada. Ela via Gabriel não como o titã dos negócios que ocupava as capas das revistas de economia, mas como o homem que lhe ofereceu a mão quando o mundo parecia estar desmoronando. A gratidão era um peso doce em seu coração. Gabriel, por que você veio? Ela perguntou, a voz falhando, as cordas vocais ainda desgastadas pelos gritos de esforço. Ele hesitou. O orgulho de Gabriel era como uma armadura de metal frio. Mas ali, sob a luz clínica da maternidade e diante da doçura humilde de Isadora, aquela proteção parecia pesada demais. Ele se sentou em um banco ao lado da cama, os ombros caindo levemente. O cansaço da madrugada começava a morder seus músculos, mas ele se recusava a se afastar. O hospital me ligou. Eu era seu contato de emergência. Ele respondeu com uma simplicidade que escondia a tempestade de emoções que o fizera dirigir como um louco através da chuva. Eu não poderia deixar você enfrentar isso sozinha. Ninguém deveria. Isadora soltou um riso fraco, quase imperceptível. Eu esqueci de mudar o número. Faz tanto tempo. Eu achei que você nem se lembraria de quem eu era. Gabriel fixou os olhos azuis nos dela, uma conexão que parecia queimar o oxigênio entre eles. Algumas pessoas são impossíveis de esquecer, Isadora. Sua ética, sua paixão pela arte, a forma como você nunca me deixou ganhar uma discussão só por causa do meu sobrenome. Isso fica na memória. O atrito emocional entre os dois era palpável. Havia uma história não escrita ali. Um respeito mútuo que durante os anos de consultoria beirou algo mais profundo, mas que ambos foram orgulhosos demais para admitir. Agora, com um bebê entre eles, as barreiras sociais pareciam irrelevantes. Isadora era uma mulher que conquistara seu espaço com integridade, e Gabriel, apesar de sua riqueza obscena, via nela uma nobreza de espírito que ele raramente encontrava em seus círculos sociais. A enfermeira entrou na sala com passos leves para levar o bebê para os primeiros exames e o banho. Isadora sentiu um vazio momentâneo nos braços, uma separação física que a fez estremecer. Gabriel percebeu e, num gesto impensado, colocou a mão sobre o ombro dela. O toque foi breve, mas carregado de uma eletricidade estática que percorreu a espinha de Isadora. Ele está em boas mãos, ele garantiu. Agora você precisa fechar os olhos. Eu vou cuidar de tudo. O que quer dizer com tudo? Ela questionou, a mente de curadora tentando organizar o caos. Vou providenciar para que você seja transferida para a melhor suíte deste hospital. Vou garantir que nada lhe falte. Considere isso uma extensão da nossa antiga parceria profissional. Ele mentiu, pois ambos sabiam que aquilo não tinha mais nada a ver com negócios. Gabriel saiu do quarto para fazer as ligações necessárias. Seus movimentos eram econômicos e precisos, a autoridade emanando de cada gesto enquanto ele dava ordens ao diretor do hospital pelo telefone. Ele não aceitaria nada menos que a perfeição para Isadora. No corredor, o cheiro de café forte se misturava ao de produtos de limpeza. O sol começava a nascer lá fora, uma ferida aberta de luz alaranjada que cortava o céu cinzento após a tempestade. Ao retornar, ele encontrou Isadora já em um estado de semiconsciência, o corpo finalmente cedendo à exaustão extrema. Ele se aproximou e observou o rosto dela em repouso. Mesmo pálida e desgrenhada, havia uma beleza visceral nela, uma força que emanava de sua alma doce. Ele sentiu um instinto primitivo de proteção. Aquele bebê, que não era seu sangue, agora parecia estar sob sua guarda por um desígnio do destino que ele não pretendia ignorar. Gabriel sabia que sua vida, pautada por números e aquisições agressivas, acabara de sofrer uma intervenção sem precedentes. Ele não era apenas o CEO, ele era, naquele momento, o único pilar de uma mulher que o destino trouxera de volta para seus braços no momento mais crítico de sua existência. O silêncio no quarto era agora espesso, não de dor, mas de uma promessa silenciosa de que os dias de solidão de Isadora haviam chegado ao fim. O sol da manhã entrava pela janela da nova suíte. Agora, uma luz suave que dançava sobre os vasos de orquídeas brancas que Gabriel mandara entregar. Isadora acordou com o som baixo do monitor de sinais vitais, sentindo o corpo pesado, como se cada músculo tivesse sido moldado em chumbo. O cheiro de flores frescas lutava contra o odor metálico residual do hospital, criando uma atmosfera de paz artificial. No canto da sala,
Sentado em uma poltrona de couro, Gabriel estava com o notebook sobre os joelhos, mas seus olhos não estavam na tela. Ele observava o pequeno berço de acrílico onde o bebê dormia, um contraste profundo entre o homem de negócios implacável e a fragilidade daquela vida que acabara de chegar. Isadora se mexeu soltando um suspiro baixo, e imediatamente o olhar azul de Gabriel se fixou nela. Ele fechou o computador com um movimento seco e se levantou, aproximando-se da cama. A postura dele exalava um magnetismo que parecia encurtar o espaço do quarto, uma autoridade natural que não precisava de voz. Como se sente? A voz dele era rouca, vibrando baixo como um trovão que se dissipa na distância. Como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Isadora tentou sorrir, a voz ainda arranhando a garganta. Mas estou em paz. Ela olhou para o berço, e o amor que sentia era como uma corrente elétrica, uma força que a mantinha ancorada à realidade. Gabriel seguiu o olhar dela. Ele passou a noite em claro, não por causa do trabalho, mas porque o silêncio do hospital o fizera confrontar verdades que ele vinha enterrando sob pilhas de contratos. A presença de Isadora, com sua dignidade humilde e caráter inabalável, sempre fora um atrito necessário em sua vida de facilidades. Eu tomei a liberdade de resolver algumas questões, ele disse, as mãos nos bolsos da calça social, mantendo uma distância respeitosa, mas os olhos traindo uma urgência de proteção. Suas contas, a logística da sua casa, tudo está sendo cuidado. Você não precisa se preocupar com nada, além de se recuperar e cuidar do seu filho. Isadora sentiu um aperto no peito. Ela era uma mulher independente, orgulhosa de sua trajetória construída tijolo por tijolo. Receber tamanha generosidade de um homem como Gabriel a deixava em uma posição vulnerável, um terreno onde ela não sabia como caminhar. Gabriel, eu agradeço, de verdade, mas não posso aceitar que você assuma minha vida dessa forma. Eu tenho minhas economias, eu trabalho duro. Eu sei que você trabalha duro, Isadora. Ele a interrompeu, a voz ganhando uma textura de aço. É exatamente por isso que estou fazendo isso. Porque você é a única pessoa que eu conheço que não me pede nada. O mundo é cheio de parasitas, mas você é diferente. Deixe-me fazer isso. Não como o CEO da Valente, mas como o homem que segurou sua mão ontem à noite. O silêncio que se seguiu foi espesso, carregado com o peso do que não era dito. Isadora viu no fundo daqueles olhos azuis uma solidão que espelhava a sua própria. Gabriel tinha o mundo aos seus pés, mas parecia faminto por algo real, algo que o dinheiro não pudesse comprar. A porta da suíte abriu abruptamente, quebrando a bolha de intimidade. Uma mulher elegante, na casa dos 60 anos, entrou com passos firmes, o som dos saltos no piso de granito ecoando como batidas de um relógio de parede. Era Dona Leonor, a mãe de Gabriel, uma mulher cujo perfume caro parecia preceder sua presença por metros. Seus olhos percorreram o quarto com uma frieza analítica, parando em Isadora e depois no bebê. Gabriel? A voz dela era uma navalha envolta em seda. Recebi um alerta do departamento financeiro sobre despesas hospitalares extraordinárias. O que significa isso? E quem é esta mulher? Gabriel não recuou. Ele se colocou entre a cama de Isadora e sua mãe, os ombros largos formando uma barreira intransponível. O maxilar dele estava travado, a psicologia do seu corpo indicando um confronto iminente. Esta é Isadora, mãe. Ela é uma amiga e ex-colaboradora. Ele disse, cada palavra pesada como chumbo. E aquele no berço é o motivo de eu estar aqui. Eu sou o contato de emergência dela. Leonor arqueou uma sobrancelha, o desdém dançando em seus lábios pintados de carmim. Ela olhou para Isadora como se visse uma mancha em um tapete persa. Isadora, apesar da fraqueza, sustentou o olhar. Ela não tinha joias, não tinha um sobrenome de peso, mas tinha uma integridade que nenhuma herança poderia conferir. Contato de emergência? Gabriel, seja razoável. Você tem uma imagem a zelar, reuniões em Londres na próxima semana. Não pode ficar aqui fazendo o papel de pai de uma criança que sequer carrega seu sangue. Leonor sibilou, a voz baixa e perigosa. Isadora sentiu a humilhação subir como um veneno, mas antes que pudesse falar, Gabriel deu um passo à frente.
O ambiente pareceu esfriar 10 graus. Minha imagem é minha mãe, e minhas decisões também. Isadora e o bebê ficam sob minha proteção. Se Londres tiver que esperar, Londres esperará. Agora, se não veio para oferecer ajuda ou respeito, sugiro que se retire. O atrito entre mãe e filho era como o encontro de duas placas tectônicas. Leonor, percebendo que o filho estava além do seu controle, soltou um suspiro de frustração, olhou uma última vez para o bebê com uma expressão indecifrável e saiu do quarto sem dizer mais uma palavra. O silêncio que retornou era amargo. Isadora olhou para Gabriel, as lágrimas ameaçando cair. Você não precisava ter feito isso. Ela tem razão, Gabriel. Você tem uma vida, um império. Gabriel voltou para o lado dela e, num gesto de rara ternura, tocou o rosto de Isadora. A pele dele, quente e firme, contrastava com a umidade das lágrimas dela. Ela está errada sobre muitas coisas, Isadora, mas sobre uma ela tem razão. Eu não carrego o sangue desse menino. No entanto, o destino me deu a responsabilidade sobre ele no momento em que ele respirou pela primeira vez. E eu nunca volto atrás em uma responsabilidade. O aroma de café fresco e pão tostado flutuava pelo corredor do hospital, sinalizando que uma nova manhã havia chegado. Isadora observava a luz do sol, que agora parecia uma ferida aberta de um laranja vibrante contra o céu de São Paulo, filtrada pelas persianas da suíte de luxo. A alta hospitalar havia sido assinada. O momento de encarar a realidade do mundo lá fora chegara, e com ele, o peso de uma nova vida nos braços. O pequeno Benjamin, o nome que Isadora escolhera durante a madrugada, significando filho da felicidade, dormia profundamente, o peito subindo e descendo em um ritmo de paz que ela invejava. Gabriel entrou no quarto com a precisão de um predador, mas seus movimentos eram contidos, quase econômicos, para não perturbar o silêncio. Ele já não vestia o terno da noite anterior. Usava uma malha de cachemira escura que realçava a largura de seus ombros e a textura de sua pele, que ainda exalava aquele magnetismo de autoridade. Ele parou ao pé da cama, observando Isadora tentar organizar sua pequena mala de mão. As malas já foram levadas para o carro, ele anunciou, sua voz baixa e vibrante, como o som de um motor potente em marcha lenta. Isadora parou, o senho franzido. Gabriel, nós já conversamos. O motorista pode me deixar no meu apartamento. Eu tenho tudo organizado lá, o berço, as roupas do Benjamin. Eu não quero ser um fardo. Gabriel deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O ar entre os dois tornou-se espesso, carregado por aquela tensão constante de quem eles são e o que sentem. Ele a olhou com olhos que perfuravam como navalha, mas que traziam uma promessa de segurança que ela nunca havia experimentado. Seu apartamento fica no quarto andar de um prédio com um elevador que quebra toda semana, Isadora. O aquecimento é instável e você estaria sozinha com um recém-nascido enquanto se recupera de uma cirurgia. Orgulho é um veneno quando cega a gente para a segurança de quem amamos. Ele disse, a palavra amamos saindo de forma quase imperceptível, mas pesando como chumbo no ar. Gabriel! Ela tentou protestar, mas ele a interrompeu com um gesto suave da mão. Minha casa está preparada. Há uma ala inteira para vocês com enfermeira e tudo o que for necessário. Não é uma caridade, Isadora, é logística. Você é uma mulher de caráter, doce, mas não seja teimosa a ponto de arriscar sua saúde. Deixe-me ser seu porto seguro, pelo menos por este mês. O atrito entre a independência dela e a proteção dele era quase físico. Isadora sentia o pulso martelar na garganta. Ela olhou para Benjamin no berço. A vulnerabilidade do filho era seu ponto de ruptura. Ela suspirou, o corpo cedendo ao cansaço que ainda morava em seus ossos. Apenas por este mês, ela cedeu, a voz rouca. E eu vou pagar pelo que for possível. Gabriel apenas deu um meio sorriso, um vislumbre raro de satisfação que iluminou seu rosto severo. Veremos. A saída do hospital foi um borrão de eficiência. O carro blindado de Gabriel aguardava na porta, o motor roncando baixo como uma fera domada. O trajeto até a mansão foi silencioso. Isadora observava a cidade passar pela janela, sentindo-se como se estivesse entrando em um universo paralelo. Ao cruzarem os portões de ferro maciço da propriedade dos Valente,
O cheiro de grama cortada e terra úmida da chuva da noite anterior invadiu o interior do veículo. A mansão era uma obra-prima de arquitetura moderna e fria. Vidro, pedra e metal. Mas ao entrarem, Isadora percebeu que Gabriel havia feito mudanças. Havia flores por toda parte e um calor humano que ela não esperava encontrar naquele palácio de gelo. No entanto, a recepção não foi feita apenas por empregados silenciosos. No topo da escada de mármore, Dona Leonor observava a chegada com os braços cruzados, a postura exalando um magnetismo perigoso. Vejo que você realmente trouxe a hóspede, Leonor disse, a voz baixa e carregada de um sarcasmo refinado enquanto descia os degraus. Gabriel não respondeu de imediato. Ele ajudou Isadora a se sentar em uma poltrona de veludo no hall de entrada, protegendo-a com seu próprio corpo da presença tóxica da mãe. O clima no ambiente tornou-se um personagem à parte. O frio da recepção de Leonor parecia morder a pele de Isadora. Ela fica aqui, mãe, e espero que seja tratada com a mesma cortesia que você dedica aos seus convidados de honra. Gabriel sentenciou, o maxilar travado pela raiva contida. Convidados de honra costumam ter pedigree, Gabriel. Leonor retrucou, aproximando-se para olhar o bebê nos braços de Isadora. Por um segundo, o silêncio foi absoluto. Isadora apertou Benjamin contra o peito, sentindo o instinto primitivo de uma leoa. Ela olhou nos olhos da sogra, ou o que o destino fizera parecer uma, e não desviou. Sua humildade não era fraqueza. Dona Leonor, Isadora começou, com uma voz firme que vibrou como um trovão distante. Eu não pedi para estar aqui, mas o seu filho insistiu pela segurança deste bebê. Se a minha presença incomoda sua estética, ficarei feliz em me retirar no momento em que minhas pernas me sustentarem. Mas não confunda minha doçura com falta de espinha dorsal. Gabriel sentiu um surto de orgulho percorrer suas veias. Ele olhou para Isadora, vendo nela a força visceral que sempre o atraiu. Leonor, pega de surpresa pela audácia daquela mulher que ela considerava comum, apenas estreitou os olhos e se retirou para os fundos da casa, o som de seus saltos soando como tiros de advertência. Gabriel se ajoelhou na frente de Isadora, ignorando o protocolo. Ele pegou a mão dela e a levou aos lábios, o toque de sua barba por fazer causando um arrepio na pele dela. Eu disse que você era espécia. A primeira noite na mansão dos Valente trouxe consigo um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som do vento uivando entre as frestas das enormes janelas de vidro. O quarto destinado a Isadora e Benjamin era uma suíte vasta, onde o cheiro de madeira nobre e lençóis de algodão egípcio criava uma atmosfera de conforto quase surreal. No entanto, para Isadora, o luxo parecia uma redoma de cristal onde ela se sentia uma intrusa. Ela observava Benjamin dormir no berço esculpido à mão, um contraste absoluto com a simplicidade da vida que ela levara até ali. O calor do aquecimento central era um abraço suave, mas sua alma ainda sentia o frio da tensão com Leonor. Gabriel, por outro lado, não conseguia descansar. No seu escritório cercado por telas que monitoravam o mercado financeiro global, ele encarava um envelope de papel pardo sobre a mesa de carvalho. Ali, dentro daquela simplicidade burocrática, morava um veneno que poderia destruir a paz recém-descoberta. Seus investigadores haviam sido rápidos. O pai biológico de Benjamin, o homem que Isadora acreditava ser apenas um erro do passado, não era um desconhecido qualquer. Era o filho de um dos maiores rivais de Gabriel, um homem envolvido em esquemas de corrupção que a holding Valente vinha tentando desmascarar há meses. Ele sentia o estômago revirar por um instinto primitivo. Se aquela informação vazasse, Benjamin não seria apenas um bebê, seria um peão em uma guerra de poder corporativo. Gabriel fechou o envelope com força, o metal do fecho cortando levemente a ponta de seu polegar. Ele não disse nada, mas o ar espesso de segredo agora o acompanhava como uma sombra. Perto da meia-noite, um choro agudo e faminto ecoou pela ala leste da mansão. Isadora despertou sobressaltada, sentindo o corpo ainda dolorido. Antes que pudesse se levantar totalmente, a porta da suíte se abriu suavemente. Gabriel entrou, vestindo apenas uma calça de moletom escura e uma camiseta branca que evidenciava sua postura de autoridade, agora suavizada pela penumbra.
Eu ouvi o choro, ele disse a voz rouca e baixa, vibrando no silêncio do quarto. Ele deve estar com fome, Isadora sussurrou, ajeitando a camisola de seda que ele providenciara. A pele dela, sob a luz do abajur de âmbar, tinha uma textura de porcelana. Gabriel se aproximou do berço e, com movimentos surpreendentemente econômicos e precisos, pegou o bebê no colo. Benjamin parou de chorar quase instantaneamente, sentindo a vibração do peito largo de Gabriel. O CEO o entregou a Isadora, seus dedos roçando a pele dela por um segundo a mais do que o necessário. O atrito elétrico entre eles era constante, uma tensão entre quem eles eram e o desejo que começava a brotar em meio ao caos. Isadora começou a amamentar, e Gabriel, em vez de sair, sentou-se na poltrona à frente da cama. O silêncio entre os dois não era desconfortável, era uma conversa sem palavras. Ele a observava com olhos que perfuravam como navalha, admirando a entrega absoluta daquela mulher ao filho. Você está escondendo algo, Gabriel, ela disse subitamente, sem desviar os olhos do bebê. Seu maxilar está travado desde que chegamos. Eu conheço esse seu olhar de quem está calculando o próximo movimento em uma guerra. Gabriel sentiu um nó na garganta. A inteligência de Isadora era o que mais o desarmava. Ele não podia contar a verdade ainda. O orgulho e o desejo de protegê-la falavam mais alto. Apenas negócios, Isadora. O mundo lá fora não para só porque o meu parou aqui dentro. Ele mentiu, a voz saindo baixa e perigosa. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que começava a castigar o jardim. O clima lá fora refletia sua turbulência interna. Ele sabia que a família do pai de Benjamin em breve descobriria a existência da criança. E quando isso acontecesse, a doçura de Isadora seria testada da forma mais cruel possível. Prometa-me uma coisa, Gabriel disse, virando-se para ela. Sua postura exalava um magnetismo sombrio. Não importa o que aconteça, ou quem bata aquela porta, você confiará em mim. Isadora o olhou, sentindo o pulso martelar na base do pescoço. A vulnerabilidade dela encontrava a força bruta dele. Eu confiei minha vida a você no hospital, Gabriel, mas a minha confiança não é um cheque em branco. Eu preciso de honestidade. Gabriel deu um passo em direção à cama, a luz das sombras desenhando os músculos de seu rosto. Ele se inclinou e depositou um beijo casto, mas carregado de promessa, na testa de Isadora. O cheiro de Benjamin misturava-se ao perfume de sândalo dele. Você terá tudo de mim, Isadora, no tempo certo. Ele saiu do quarto, deixando para trás um rastro de mistério e o som metálico de sua autoridade. No corredor ele encontrou Leonor, que o observava das sombras como uma estátua de gelo. Você está brincando com fogo, meu filho, ela sibilou. Essa mulher e essa criança trarão a ruína para o nosso nome, se você não se afastar. Então que eu queime, mãe, ele respondeu sem olhar para trás, mas eu não vou deixá-los. A manhã seguinte nasceu com um céu carregado, um cinza pesado que parecia pressionar os telhados da mansão. O clima era de uma calmaria antes do desastre, e o ar dentro da biblioteca, onde Gabriel se encontrava, estava tão espesso que parecia difícil de respirar. O cheiro de papel antigo e couro se misturava ao aroma do café amargo que ele bebia compulsivamente. O envelope pardo ainda estava lá, uma bomba-relógio sobre sua mesa de carvalho. Gabriel não esperou que o perigo batesse à sua porta. Ele o convocou. Às 10 da manhã, um carro de luxo de cor escura estacionou no pátio. Dele saiu Ricardo Menezes, o herdeiro da família rival e o homem que, por um erro do destino, era o pai biológico de Benjamin. Ricardo tinha um sorriso cínico, uma postura relaxada que exalava uma arrogância tóxica. Ele entrou na biblioteca como se fosse o dono do lugar, mas estancou diante do olhar glacial de Gabriel. Soube que você está abrigando um tesouro meu, Valente, Ricardo disse, a voz rouca e carregada de deboche. Não sabia que o grande CEO agora fazia serviço de babá para as minhas conquistas passadas. O maxilar de Gabriel travou com tanta força que um músculo em sua face saltou. Ele se levantou lentamente, a psicologia de seu corpo indicando um predador prestes a dar o bote. Seus movimentos eram econômicos, precisos. Você não tem nada aqui, Ricardo. A Isadora é uma mulher de caráter, algo que você nem consegue soletrar. E o bebê... O bebê não é um peão nos seus jogos de poder.
Gabriel sibilou a voz baixa e perigosa, vibrando como um trovão contido. O sangue diz o contrário. Ricardo rebateu, dando um passo à frente, o perfume forte e enjoativo dele invadindo o espaço. Imagine o que a imprensa vai dizer quando souber que o herdeiro dos Menezes está sob o teto dos Valente. Eu quero o que é meu. Ou melhor, eu quero o preço para abrir mão disso. O que nenhum dos dois percebeu foi a presença de Isadora no corredor. Ela viera buscar um livro, mas as palavras sangue e preço a atingiram como estilhaços de vidro. O coração dela começou a martelar na garganta, um ritmo frenético de traição e medo. Ela empurrou a porta pesada, revelando-se. Sua pele estava pálida, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma fúria visceral que nem Gabriel conhecia. Então é isso? A voz de Isadora saiu como uma navalha, cortando a tensão entre os homens. Eu sou um preço? Meu filho é uma mercadoria? Gabriel sentiu um golpe no estômago ao ver a expressão de Isadora. O orgulho que ele sentia por protegê-la transformou-se em cinzas diante da dor nua no rosto dela. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou, a postura exalando uma dignidade que fazia a riqueza daqueles homens parecer insignificante. Isadora, eu ia te contar. Eu estava tentando ganhar tempo para tirar esse verme do seu caminho. Gabriel explicou, a voz falhando pela primeira vez em décadas. Ganhar tempo ou ganhar a guerra, Gabriel? Ela questionou, as lágrimas de decepção escorrendo, mas sua voz permanecendo firme. Você me trouxe para cá para nos proteger ou para usar meu filho como escudo contra seus inimigos? Ricardo soltou uma risada seca. Viu só, Valente? Ela é esperta. Mas Isadora, querida, o mundo real não perdoa a doçura. Você está no meio de um banquete e você é o prato principal. Isadora olhou para Ricardo com um desprezo tão profundo que o sorriso dele murchou. Você nunca será nada para o meu filho. Você é apenas uma sombra vazia. E você, Gabriel? Ela voltou o olhar para o CEO, e o atrito emocional ali era quase insuportável. Eu achei que você era diferente. Eu achei que sua mão no hospital era um ato de amor, não de estratégia. E foi. Gabriel rugiu, perdendo o controle pela primeira vez. Ele avançou sobre Ricardo, segurando-o pelo colarinho com uma força bruta, os olhos azuis perfurando como brasas. Saia da minha casa, antes que eu esqueça as leis que protegem lixos como você. O Benjamin é meu filho no momento em que eu decidi que ele seria. E ninguém, nem você, nem o sangue vai mudar isso. Ele empurrou Ricardo em direção à porta com um movimento violento. O rival, percebendo que o magnetismo e a fúria de Gabriel eram uma barreira intransponível, retirou-se bufando promessas de vingança. O silêncio que se seguiu na biblioteca era espesso, carregado com o peso das verdades ditas e das mentiras omitidas. Isadora abraçou os próprios braços, tremendo. Gabriel estava parado de costas, a respiração pesada, os ombros largos subindo e descendo. O sol lá fora, como uma ferida aberta, iluminava a poeira que dançava no ar entre eles. Eu nunca quis te magoar, Gabriel sussurrou sem se virar. Mas eu mataria para garantir que você e ele estivessem seguros. Isadora não respondeu. Ela saiu da sala com passos silenciosos, deixando Gabriel sozinho com seu império de vidro e as consequências de seu silêncio. A batalha final estava armada, e o amor, como um veneno ou uma cura, estava prestes a decidir o destino de todos. O silêncio que se instalou na mansão após a partida de Ricardo era como o ar antes de um desabamento, carregado, denso e difícil de respirar. Isadora trancou-se em seu quarto, o peito subindo e descendo em espasmos de uma dor que ia além do físico. Ela olhava para Benjamin alheio a tudo e sentia que o luxo daquela suíte era agora uma jaula de ouro. No entanto, a doçura de seu caráter não significava passividade. Ela começou a arrumar suas coisas. A dignidade de quem sempre lutou sozinha falava mais alto que o medo. Gabriel, no andar de baixo, sentia o estômago revirar. O orgulho que sempre fora seu escudo, agora era o veneno que o isolava. Ele não podia deixá-la ir. Não era mais sobre contratos ou proteção. Era sobre a vida que ele sentira pulsar sob seus dedos no hospital. Ele subiu as escadas, cada passo pesando como chumbo no mármore. Ao abrir a porta, encontrou Isadora com o bebê no colo, pronta para partir. Onde você pensa que vai?
A voz dele saiu baixa, rouca, vibrando como um trovão desesperado. Para onde eu nunca deveria ter saído, Gabriel? Ela respondeu, os olhos castanhos firmes apesar das lágrimas. Eu prefiro a insegurança do meu elevador quebrado do que a segurança de um homem que me esconde a verdade para jogar xadrez com a vida do meu filho. Gabriel deu um passo à frente e a psicologia de seu corpo mudou completamente. Ele não era mais o CEO, ele se ajoelhou diante dela, um gesto de submissão que faria qualquer um de seus sócios recuar em choque. Ele pegou a mão dela, a mesma mão que ela cravara de dor no parto, e a pressionou contra o próprio peito. Sinta isso, Isadora, ele comandou, o pulso martelando contra a palma dela. Esse coração nunca bateu por ninguém. Ele é uma pedra que você transformou em carne. Eu errei. Tive medo de que, se você soubesse quem era o pai, fugiria de mim antes que eu pudesse provar que eu quero ser o pai dele. O atrito entre a mágoa dela e a vulnerabilidade dele criou uma faísca de verdade. Isadora viu o homem por trás da armadura de bilhões. O silêncio entre eles tornou-se um pacto. Eu não quero sua riqueza, Gabriel. Eu quero sua honestidade. Ela sussurrou, a voz suavizando como a brisa após a tempestade. Você terá, ele prometeu, levantando-se e envolvendo os dois em um abraço que exalava proteção e um magnetismo renovado. Nas semanas que se seguiram, Gabriel agiu com a precisão cirúrgica que o tornara lendário. Ele usou sua influência não para negociar Benjamin, mas para enterrar Ricardo Menezes sob uma avalanche de processos e provas de corrupção que o mandariam para longe de qualquer pretensão de paternidade. Leonor, percebendo que perderia o filho para sempre se não mudasse, recolheu suas garras, aceitando a presença de Isadora com uma neutralidade que, com o tempo, se transformaria em respeito mútuo. O final daquela tarde de outono trazia um céu limpo, sem o peso da chuva. Isadora e Gabriel estavam no jardim da mansão, o cheiro de terra molhada e jasmim perfumando o ar. Benjamin dormia em um carrinho, sob a sombra de uma árvore centenária. Isadora sentia-se finalmente em casa. Não por causa das paredes de pedra, mas por causa do homem que agora lia um relatório de curadoria de arte ao seu lado, interessando-se genuinamente pelo mundo dela. Gabriel fechou a pasta e olhou para ela. Seus olhos, antes glaciais, agora refletiam o calor do sol poente. Ele se inclinou e a beijou, um toque de seda e fogo, fechando todas as cicatrizes do passado. O amor deles, nascido no caos de uma emergência, agora florescia na paz de uma escolha consciente. Benjamin cresceria sabendo que o sangue pode dar a vida, mas é o caráter e o compromisso que constroem uma família. Chegamos ao fim da nossa história. Espero que tenha gostado desta jornada de superação e romance. Se inscreva se não for inscrito para mais narrativas envolventes como esta.